esses são os elementos básicos do nosso contato com o mundo. Nessa continuidade, então, nós sabemos que aquilo que existe no mundo precisa ser entendido, além da própria natureza do mundo, ok? Então, perceberam que a maioria das capacidades perceptivas estavam ligadas, ou daquilo que eu aprendo na minha mente, que chega até a minha mente, estavam ligadas a formas. Então, eu capto o quê? Formas, que é algo muito amplo. Eu capto luminosidade do ambiente. Então, a luminosidade desse ambiente, ela chega até a minha mente e dá volume, e dá perspectiva também, dá um sombreamento. Eu capto os relevos, consequentemente, e a perspectiva do mundo, sabendo das distâncias, das proporções, e para isso eu comparo um elemento com outro elemento, ok? E isso faz parte do meu cenário de imagens também. Bom, então forma, perspectiva, luminosidade, né? Tem um relevo ali, e movimento. O movimento é outro elemento que também nós capturamos, de um modo geral, vamos dizer assim, fazemos essa classificação, né, daquilo que chega até nós. Então, o movimento também é muito importante para a gente captar e dar sentido às nossas sensações. Então, nós temos, vejam, sensações. Depois eu vou falar especificamente do movimento, que eu acho muito interessante. Bom, além do movimento, nós temos a cor, que é outro elemento também muito importante na verificação, tá? Dos elementos principais, que a gente vai falar, elementos determinantes da nossa capacidade perceptiva. Então, recapitulando, eu tenho forma, movimento, perspectiva, luminosidade e cor, ok? Através desses elementos, eu vou capturar essas visões, né? Essas imagens do mundo. Eu estava pensando que você falou, né? Isso lembra muito o sonho, que o sonho seria uma decodificação da nossa sensação, né? Seria a gente tentar entender nossa sensação. O sonho seria, muito bem lembrado, e acho natural que você tenha feito essa junção aí, porque realmente é isso também, mas o sonho, ele é realmente, você dá sentido para essas sensações durante o seu sono. E o sentido que você, sonho aliás, e o sentido que você dá é o sentido interpretativo que você faz, ou seja, o seu trabalho mental sobre aquilo que você teve sensações, em níveis de sensações durante o sono. Sua necessidade. As suas necessidades daquele momento, nas suas necessidades no sentido maior. Foi aí que Freud descobriu isso, essas questões? Sim, ele só ampliou essa ideia. Veja que aí nós estamos falando de Freud, nós estamos falando de Hermann Rocha e de tantos outros autores que seguem essa linha, né, de junções das sensações, da capacidade perceptiva e das interpretações que nós vamos fazer, que é todo o processo que vai se organizando à medida em que a criança vai se desenvolvendo. Eu tenho uma dúvida. Sim. Tem instrumentos que, por exemplo, tem várias imagens, né? E aí cada imagem, por exemplo, você vai apresentar para uma criança, e aí cada imagem tem ali seus personagens, e ela faz com que a criança ligue essa imagem a algum conflito da vida dela. Então, por exemplo, a relação que a criança tem com a agressividade e como ela lida com isso. Uhum. E aí eu queria saber se as manchas que tem no Rorschach, cada uma diz respeito a um conteúdo ou não? Sim, de certa forma sim. Só que a complexidade de imagens, né, de imagens do mundo ou imagens desenhadas de qualquer maneira, é muito diferente de manchas.
As manchas, para vocês terem uma ideia, elas não estão organizadas em algo nítido. Exige muito mais do seu trabalho mental. Você vê uma imagem, no caso, vamos dizer, uma pessoa, né, algumas pessoas em volta de uma mesa, e você identifica essa imagem de pessoas em volta de uma mesa, então essa é a descrição dessa imagem, é diferente de você ter manchas, né, que não tem essa organização já pronta, vamos dizer assim. Então, ela é uma organização que, na verdade, a sua mente é que vai realizar. E através desses elementos básicos, elementos de cor, de movimento, perspectiva, luminosidade, faltou um, movimento e forma. Movimento, cor, perspectiva, luminosidade e cor. É como se nosso aparelho mental fosse mais primitivo do que os símbolos. Então a gente não precisa de símbolos para compreender as coisas, a gente só precisa de formato, luminosidade. É isso. Nosso aparelho mental, ele se utiliza de símbolos. Então, se eu vejo, mas é exatamente isso, só que eu tenho que entender que quando eu estou vendo mancha, eu não estou vendo símbolos. Posso atribuir àquela mancha um símbolo. Agora, se eu vejo uma mesa e pessoas em volta dessa mesa, eu posso transformar isso num símbolo. Que símbolo que eu poderia transformar? Almoço em família. Um almoço em família. Né? Ah, não, essa é uma situação de união, de reunião. Então, deve ser um almoço. Dependendo de alguns elementos ali, eu vou dizer, não, pode ser um almoço. E ninguém vai discordar disso, porque virou um símbolo, no sentido de que mesa é isso, né? Pessoas junto à mesa, mesa é uma coisa, pessoas junto à mesa, outra. E aí, dependendo dos elementos, a gente vai trazer aquilo que é interno nosso. Aí entra a questão do conflito, como você falou. Se eu vejo numa imagem pronta, retrato fiel ou não da realidade, mais próxima a essas ideias de símbolos prontos, como mesa, pessoas, eu tenho ali elementos simbólicos do senso comum, podemos dizer assim. Mas eu posso atribuir a essa imagem algo agressivo, porque está na minha mente. E eu preciso resolver esse sentido que está na minha mente. Consequentemente, eu projeto naquela imagem como forma de resolver. Lembram como eu disse? Se eu tenho medo, eu posso criar uma proteção num desenho para poder diminuir o meu medo? E eu nem sei por que eu fiz aquela proteção. A proteção pode ser várias árvores, né? A proteção pode ser se sentar junto, muito próximo de outra pessoa, junto na situação de mesa. Alguma coisa pode representar esse conflito. Porque eu preciso representar, olha a outra palavra aí, representar esse conflito diante do outro. Do outro é o quê? Do outro é fora da minha mente, que é a nossa ação motora fundamental para que a gente consiga se sentir um pouco mais aliviado. Mas no caso, então, seria, no final das contas, um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, se eu estiver numa floresta e eu tiver com medo de vir um bicho me pegar, e alguma coisa vem na minha direção sem forma, assim, rápida, eu vou projetar naquilo, expressar naquilo, como se fosse uma ameaça a mim, porque eu quero realizar o meu desejo de me proteger de uma ameaça. Sim. Uma possível ameaça. Que Sim. Tá no meu essa imagem que você criou, essa cena aí, outra pessoa pode olhar essa cena e ver, com certeza verá algo muito diferente. Ou que possa carregar esse estímulo específico se aquela situação ali promover de uma certa forma aquele tipo de estímulo específico, como você tinha perguntado sobre o estímulo se cada lugar, cada prancha tem a ver com os estímulos, né, com estímulos individualizados. Então, veja, temos sim, mas vejam vocês que uma mesa e pessoas em torno dela não é uma prancha, vamos dizer, que incite a agressividade. Né? Mas a pessoa pode dar essa conotação. Mas ela pode dar. E aí a gente vai ver o quanto que ela está ameaçada. Agora, se eu ofereço uma cena em que, obviamente, tem um elemento agressor ali, um elemento de perigo,
e eu projeto a agressividade, eu estou respondendo àquela imagem. Então, menos agressiva eu sou. Eu projetei, mas não foi do nada também. Então, eu vou analisar naquela situação ali qual a resposta que essa pessoa vai dar àquela dita agressividade. Então, tem desenhos, manchas que são mais agressivos do que outros? Não, vou corrigir assim, ó, para ficar bem legal, tá? É isso, mas de um outro jeito. O que acontece? Não existe em mancha alguma agressividade. Existe eu oferecendo estímulos que podem levar a pessoa a ver aquilo de forma agressiva ou não. Baseado em quê? Em elementos do senso comum. Se eu vejo coisas pontiagudas, né? E se eu vejo coisas pontiagudas e fofas em rumo desse pontiagudo, isso é uma imagem agressiva. Mas é por quê? Por conta de símbolos. Então, você vai observar essa imagem e você vai... naturalmente vem à sua mente. Você vai trazer para a sua mente. E você nem vai ter consciência, muitas vezes. Você vai dar uma cena, vai criar uma história ali, que não é aquela imagem em si, mas eu vou entender, poxa, ela está com medo da agressividade. Ou seja, ela está projetando a agressividade, mas a agressividade não está na imagem. São elementos separados. Como se eu dissesse assim, na palavra, na letra A, não está agora, mas está. Mas é só o A. No A não tem um risco? Tem um risco, e num determinado formato. Eu posso olhar e deduzir, falar, não, onde está esse A tem um risco, tá certo? Tá certo, mas não é o risco, é um A. E na palavra agora, ela também carrega risco, carrega A, mas ela não é risco e ela não é A. Ela é o quê? Aquilo que eu vou interpretar. Palavra agora, estou interpretando aqui a hora que eu vejo a imagem. Estou interpretando. Risco, estou interpretando. Só que eu vou usar todos esses elementos para interpretar, no final das contas, uma imagem muito mais complexa, que é a imagem agora. Entende? Então, é o que você falou, mas é um estímulo que eu vou pôr. Por quê? Porque eu sou carregada de símbolos. Só que acontece que na mancha não tem. O que você vai ver na mancha? Eu vou traduzir para vocês. Forma, cor, movimento, luminosidade, perspectiva. É isso que nós vamos ver, porque é isso que a gente vê no mundo. Agora, todos esses elementos, né, associados vão se transformar em alguma coisa que está na sua mente conforme a sua necessidade. Então, eu olho, junto todos esses elementos, esses determinantes psíquicos, né, esses elementos, e junto, transformando num biscoito, transformando na palavra agora. Então, é isso predominantemente que a gente vai encontrar. Então, nesse sentido, nós temos uma apresentação do que a nossa mente vai captar, né? Na mesma coisa o biscoito, tem açúcar, tem ovo, a gente deduz, tem um trigo, um fermento, uma manteiga, um leite, todos esses elementos são elementos isolados, mas juntos, em alguma forma de trabalho sobre eles, eu vou entender, não, isso daqui é um bolo, é um biscoito. Tá? Bom, então, associei todo esse movimento, todas essas questões aí. Quando eu, então, mostro uma imagem, uma mancha, eu tenho ali uma resposta do trabalho mental dessa pessoa. Evidentemente, a gente tem várias formas de poder captar tudo isso e dar um sentido para tudo isso quando você escuta a pessoa falando. Mas assim, as pessoas falam aquilo que vem à mente delas e nesse sentido, lembrando aí, elas olham e fazem um bolo. Elas olham e fazem a palavra agora. Elas olham e criam alguma coisa sobre aquilo. E, por incrível que pareça, o que elas criam nos dá como é o funcionamento mental delas. Em vários níveis, em várias possibilidades desse aparelho mental funcionando.